Você julga a realidade ou tem consciência dela? Utopia ou realidade? Se você deseja um mínimo de sucesso, talvez aqui tenhamos algumas informações úteis. Então, o que é uma utopia? Uma utopia é, por exemplo, acreditar que a ética, moral e bons costumes regem as atitudes de líderes, governos, religiões ou qualquer outro tipo de relação humana. E o que é uma realidade? Bom, depende. Vamos falar um pouquinho sobre Maquiavel, aquele famoso pensador renascentista e que muito provavelmente tornou-se mais conhecido por aquela expressão maquiavélico, que é quando nos referimos a atitudes descritas por Maquiavel e especificamente quando nós nos referimos a aquelas atitudes amorais. E esse termo é referido a ele simplesmente porque ele detectou com enorme clareza atitudes nas pessoas e que ele teve coragem de descrever com precisão, em detalhes, sem romantismo ou julgamento daquilo que deveria ser ou não poderia ser, e sim simplesmente por aquilo que era. Ele não inventou ou criou aquilo que as pessoas chamam de maldade, atitude ardilosa. Ele simplesmente teve a coragem de explicitar cada uma dessas atitudes humanas. E se o que ele descreveu há 500 anos atrás fosse uma invenção, então hoje viveríamos num mundo sem corrupção, injustiça ou violência. E quem acredita que essa é a realidade de acordo com Maquiavel, abre aspas, é ingênuo e está fadado antes à ruína do que à salvação. Fecha aspas. Ver o que o mundo de verdade é e não o que deveria ser te permite lidar com ele. Quando você fantasia uma realidade que não é verdadeira, você não tem como lidar com ela. Não é sobre não gerar ou criar uma realidade diferente, e sim é sobre, tendo consciência de como verdadeiramente no presente é, perceber e saber o que pode ser mudado e quais escolhas possibilitam essa criação. Ao perceber a realidade de como tudo verdadeiramente é, pode talvez em alguns momentos nos trazer aquela síndrome de avestruz, eu enfio a cabeça no buraco e se eu não estiver vendo, então não existe. Mas você sabe que não é assim, né? E não compreender como as coisas e pessoas funcionam apenas nos torna impotentes. Você não precisa se tornar uma pessoa cruel e má, mas deve saber o que fazer perante a crueldade e a maldade. A questão é que fazemos conclusões muito precipitadamente, mais rapidamente do que sequer conseguimos pensar. Dizem alguns neurocientistas que há um modus operandi cerebral visando economizar energia. E se você está habituado a fazer conclusões ao invés de perguntas, esse é o seu modus operandi atual. E, bom, mudar o seu modus operandi vai requerer um pouquinho de esforço, mas que talvez valha a pena. Imagine se você se tornasse fazer perguntas o tempo todo o seu modus operandi. E lembre-se, quando nós éramos crianças, você não era um perguntador sobre pernas? O poder de fazer perguntas ao invés de conclusões? Bom, observe pessoas de sucesso. Será que foi através de conclusões ou foi através de perguntas? Observe e tire as suas próprias conclusões. E quando você começar a observar as atitudes das pessoas sem julgar aquilo que seria bom ou mal, finalmente perceberá que há muitas características na natureza humana que até parecem defeitos, mas quando analisadas a fundo, despido de qualquer julgamento, provam ser virtudes e vice-versa. Há características que parecem virtudes, mas quando colocadas em prática no momento correto, se mostram como defeitos. Esforçar-se por abrir os olhos para a realidade como ela é, livre de qualquer apego e ilusão ingênua sobre o mundo e, acima de tudo, sobre as pessoas, é o começo de qualquer transformação humana.
A coragem de encarar a realidade sem perder a fé e a esperança de que um mundo melhor é possível é o que separa o verdadeiro líder do manipulador corrupto. Quanto maior for a nossa compreensão das coisas como elas verdadeiramente são, menos fracassos, frustrações e desapontamentos teremos. Quanto melhor compreendermos as pessoas com suas capacidades, aspirações, talentos, intenções, truques, motivações secretas, saberemos como lidar com as consideradas complicadas relações humanas, que na verdade são apenas complicadas pela ingenuidade das nossas fantasias. A nossa tendência habitual é reagir a tudo baseado nos valores pessoais que cada um de nós cultivamos. Tudo aquilo que está de acordo com os nossos valores pessoais, nós consideramos bom. E aquilo que não estiver, consideramos ruim. E ao julgarmos tudo de acordo com os nossos valores pessoais, cometemos o erro de pensar que todas as demais pessoas cultivam os mesmos valores que nós e que as ações delas estarão sempre de acordo com esses nossos valores. Bom, isso no mínimo é a garantia de uma frustração, pois raramente as pessoas cultivam os mesmos valores que nós e as suas ações estarão de acordo com os valores delas e não com os nossos. E se você realmente deseja ter um mínimo de sucesso, tem que compreender uma coisa: nada do que existe ou acontece é completamente bom ou ruim. Nada é tão mal que não tenha um lado bom, e nada é tão bom que não tenha um lado mau. Compreenda. Pessoas rígidas, 880, inflexíveis, podem nos passar aquela impressão de força e caráter em um primeiro momento, enquanto uma pessoa flexível e maleável pode ser muito criticada por isso. Entretanto, o primeiro não dura muito tempo, e o segundo, quando chega a algum lugar, consegue se manter ali justamente por não estar preso. Porque essa rigidez que aparenta um certo poder em um primeiro momento, acaba por tornar-se uma prisão e torna essa pessoa extremamente previsível. A sua autenticidade, o seu verdadeiro eu, só pode vir à tona quando você vê as coisas como elas são. Ver as coisas como de fato são e não de maneira fantasiosa lhe trará a sabedoria e poder de discernimento que nada externo poderá lhe trazer. Vou citar 3 vantagens aqui em ver a realidade como ela exatamente é. Número 1. Você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal. As pessoas agem e reagem para defender os seus valores e desejos próprios e não necessariamente para atacar os teus. Ao compreender isso, você começa a conhecer a verdadeira motivação das pessoas, que é uma das coisas mais importantes, porque se você entender o que motiva as pessoas, poderá prever as suas ações. Número 2. Ao abrir mão da rigidez que existe naqueles que enxergam o mundo apenas por 2 extremidades, preto ou branco, começam a desfrutar da beleza e da magia que existe no azul, vermelho, amarelo e suas infinitas matizes. Pessoas flexíveis sabem que uma circunstância nunca se repete daquela exata maneira e por isso elas não se apegam a fórmulas rígidas, fixas e definidas. São pessoas presentes com as circunstâncias atuais e são praticamente como a água, que não abre mão da sua essência, mudando a sua forma a cada instante. Número 3. Perceber como as coisas são te torna uma pessoa mais autêntica. Costumamos herdar nossos princípios do mundo exterior. Família, cultura, sociedade, religião.
Ao seguir valores comprados, abrimos mão daquilo que realmente desejamos e acabamos por reprimir o nosso verdadeiro eu. Além disso, quem depende demais das ideias e convicções alheias não acessa suas próprias e por isso dificilmente terá iniciativa, tornando-se um seguidor cego, seguindo qualquer coisa que sequer sabe se é condizente consigo, se sequer sabe se lhe traz mais diversão, alegria, abundância ou o que quer que essas pessoas tenham e você nem sequer deseja, mas você pensa que deseja. Bom, eu disse que mencionaria 3 coisas, né? Mas vamos para a quarta? Por fim, se você tiver consciência do que a realidade realmente é no momento presente, você pode também ter a consciência de se e quando e como pode mudar. E tudo o que você tem buscado até agora não é sobre mudar realidades ou criar um viver diferente? Então, bem-vindos a este pequeno spoiler de uma nova série que logo vocês terão acesso, Universo. Comigo, Naomi Irene. Beijo no coração e até muito breve.